Olá, querido aluno do segundo ano. Chegamos na semana 4 do PET 4. Vamos então fazer a correção? Nós estamos vendo sobre ondas, né? E a primeira questão aí, a gente fala, verifica-se que ao sofrer refração, um trem de ondas mecânicas apresenta um novo perfil de oscilação em que a distância entre duas cristas consecutivas em suas ondas tornou-se maior. Então, vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho um trem de ondas, quer dizer, um conjunto de pulsos que sofreu refração. Então, ele passou de um meio para outro. Então, aqui, ó, se ele sofreu refração e duas cristas consecutivas dessas ondas, então agora tinha um espaço entre as duas cristas, agora tem outro maior. Vamos desenhar isso? Então, eu vinha com uma onda aqui, ó, e ela, ao passar de um meio para o outro, ela ficou maior. Então, ela tinha um lambda, que é o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, e o lambda depois, né, o comprimento de onda depois, o lambda da linha ficou maior. Aí ele quer comparar, e ele fala comparativamente ao que possuía o trem de ondas antes da refração, a frequência se. O que acontece com a frequência? Frequência é característica da fonte, então frequência não muda, tá? Frequência, ela depende da fonte que está gerando e não vai mudar. E nas alternativas tem aí alterou ou manteve, então eu vou escolher manteve. A velocidade de propagação, se. Então, o que acontece? A velocidade, olha bem aqui, ó, velocidade não é distância dividido por tempo. Então, seria comprimento de onda vezes frequência. Frequência não teve alteração. O comprimento de onda aumentou, então a velocidade também aumentou. Né? Eu posso dizer aqui que a velocidade, comprimento de onda vezes frequência, então a velocidade também aumentou. Então aqui, ó, frequência manteve, se aumentou o comprimento de onda, aumentou a velocidade. Então a velocidade sofreu, ela alterou. As opções aí nas alternativas é alterou ou manteve. E a amplitude se manteve. Então a gente já fez o desenho aqui, mantendo a amplitude. O que é amplitude? É o tanto que ela afasta dessa posição horizontal aqui, tanto que ela sobe ou desce. Já que o novo meio é. Então, esse novo meio, ele vai ser mais ou menos refringente. A lei de Snell-Descartes, ela vale tanto na ótica, ela vale para refração de ondas, né? Então, a gente tem que ir lá, o índice de refração do meio incidente vezes o seno do meio incidente é igual ao índice de refração do meio refratado vezes o seno. Às vezes eles colocam NI sobre NR igual a seno de R sobre seno de I. Eu não gosto muito, eu prefiro essa forma plana. Você pode usar a forma que você quiser. Mas índice de refração depende de velocidade também. Então, eu poderia escrever também, se encontra a mesma lei de Snell-Descartes, dessa forma. O índice de refração de incidência vezes a velocidade de incidência é igual ao índice de refração do meio refratado vezes a velocidade no meio refratado. Então, aqui dá para a gente ver que se eu aumentei a velocidade, o índice de refração, ó, aumentei a velocidade, o índice de refração tem que ser menor. Então, o meio de refração, a gente fala que é menos refringente. Ou, se você já estudou como calcular índice de refração, você vai saber que tem aqui, ó, índice de refração, a gente calcula com velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o número, porque a velocidade está no denominador. Então, eu vou optar aqui por menos refringente. Então, manteve, alterou e menos é a alternativa D.
Na 2, ele fala aí, a figura 3 da leitura desta semana representa um pulso que se propaga inicialmente em uma corda fina e em seguida esse pulso é transmitido para uma corda grossa. Trata-se, portanto, do fenômeno de refração de ondas. Suponha que uma onda esteja se propagando na corda fina com velocidade 1,5 metros por segundo e que o comprimento de onda vale lambda igual a 30 centímetros. Então, eu tirei os dados aqui e eu já coloquei aqui ó, a figura que está lá no PET. É essa figura aqui. O pulso vem numa corda mais fina e passa por uma corda mais grossa. Aí aqui, ó, aqui é o pulso refletido, o pulso refratado. Na letra A, ele pergunta qual a frequência com que um ponto qualquer da corda fina está oscilando. Bom, ele quer frequência e eu sei o quê? Que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Então, eu tenho velocidade e eu tenho comprimento de onda, nada me impede de calcular. A única coisa que me impede de calcular, eu tenho que passar esse centímetro para metro, porque aqui está em metro. Então, feito isso daí, é só a gente substituir. Então, no lugar de velocidade, eu vou pôr 1,5. No lugar de comprimento de onda lambda, eu vou pôr 0,3. Então, passando esse 0,3 para o outro lado, dividindo, eu vou ter que 1,5 dividido por 0,3. Uma casa depois da vírgula e uma casa depois da vírgula é como se não tivesse vírgula. Isso é a mesma coisa que 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 é 5. Então, vai ser quanto? 5 Hz. Por que que eu dei com dois números? Porque tudo ele te passou com 2 algarismos, tá vendo? Então, eu devolvi com 2 algarismos também. Na letra B, qual o tempo que a onda gasta para efetuar uma oscilação completa? Então, você calculou quantas oscilações ela faz por segundo. Agora eu quero saber quantos segundos leva cada oscilação. Então, o período, o tempo gasto, a gente chama de período. E o período é exatamente o inverso da frequência. Então, o período vai ser 1 dividido por 5. Eu acho, então, que o período é 0,2 segundos. Na letra C, a onda continua se propagando e é transmitida para a corda grossa. Qual a frequência da onda na corda grossa? A frequência não muda, gente. Frequência é característica da fonte. Então, na corda fina ou na corda grossa, a frequência vai ser a mesma, 5 Hz. Depois, na letra D, sendo 1 metro por segundo a velocidade de propagação da onda na corda grossa, determine a distância entre duas cristas consecutivas dessa onda na corda grossa. Então, eu vou pegar de novo a nossa fórmula aqui, velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Só que agora eu vou trocar a velocidade por 1 e a frequência por 5. Então, vai ficar lá, ó, 1 é igual a lambda vezes 5. Passo 5 dividindo 1, eu fico que lambda é igual a 1/5, ou 0,2 metros. Por que metros? Porque a velocidade está em metros por segundo. Então, a resposta aqui, 0,2 metros. Na 3, é uma questão que tem no livro da Beatriz Alvarenga, que ela fala assim, uma rolha de cortiça está flutuando na água contida em um tanque. Bate-se com uma régua na superfície da água de 20 segundos em 20 segundos, de modo a produzir uma onda de pulsos retos, tais que a distância entre duas cristas consecutivas dessa onda seja de 5 centímetros. Então, vamos tirar os dados aqui. Ele fala que bate de 20 segundos em 20 segundos. Então, 20 segundos é o período de cada onda. Então, o T é 20 segundos. E ele fala que a distância entre duas cristas é de 5 centímetros. Distância entre duas cristas é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é 5 centímetros. Aí ele pergunta na letra A, qual o período da onda? Então, o período da onda já veio dado aqui, 20 segundos. Depois, B,
Descreva o movimento da rolha enquanto a onda passa por ela. A onda não transporta matéria. Onda faz o transporte de energia sem o transporte de matéria. O que vai acontecer com essa rolha? Ela vai subir, descer e continuar no mesmo lugar. Então, a rolha fará um movimento vertical de sobe e desce. Na letra C, quantas oscilações por segundo a rolha efetuou em seu movimento? Então, ele quer oscilações por segundo, quer dizer, é o inverso do período. E oscilações por segundo é a frequência. E, então, frequência é o inverso do período, é 1 sobre o período. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 20. 1 sobre 20 é 0,05 segundos a menos 1. Ou, se você preferir, 0,05 Hz. E na letra D, qual a velocidade de propagação da onda? Bom, eu sei que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Eu tenho comprimento de onda 5 centímetros e tenho a frequência 0,05 ou 5 centésimos de Hertz. Eu preciso passar aquele centímetro para metro? Não, não preciso. Por que eu não preciso? Porque ele não pediu que tem que ser velocidade em metro por segundo. Então, eu posso fazer 5 vezes 5 centésimos, eu vou achar 25 centésimos e a unidade vai ficar sendo centímetro por segundo. Então, é isso, pessoal. Com isso, a gente conclui a semana 4 do PET 4. Até semana que vem.